Queria compartilhar com vocês uma meditação que está baseada numa palavra do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 3. É uma carta muito linda e um versículo que me tocou muito hoje é o versículo 8 e 9. Eu vou pontuar alguns versículos, né, no meio da meditação, mas os dois versículos que mais me impactaram são os versículos 8 e 9, que diz assim: sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Paulo, ele escreve aos filipenses, né, a esses cristãos que moravam na cidade de Filipo, e ele ensinava através das suas cartas. Essa é uma carta de amor e é uma carta de orientação também, porque aqueles cristãos, eles estavam andando agora de acordo com o evangelho, mas eles eram judeus. E naquele momento eles estavam misturando muitas coisas que a lei já tinha exigido, né? A lei judaica, junto com as práticas cristãs. Então, Paulo escreveu essa carta para dizer para eles assim: olha, vocês não precisam ficar misturando as coisas. A salvação é por meio da fé em Jesus Cristo, e vocês ainda estão presos ao seu conhecimento da lei, vocês estão presos aos seus esforços humanos. Ele começa a carta dizendo assim, né? Não coloquem a sua confiança em esforços humanos, porque eles ainda se sentiam muito orgulhosos de serem, apesar de estarem entregando a sua vida a Cristo Jesus, de serem conhecedores da lei e guardadores dos costumes da lei. E Paulo dizia assim que eu teria muito mais motivos para me sentir orgulhoso, porque aí ele lista tudo que ele era, né? Porque eu era um verdadeiro judeu, israelita de nascimento, membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, zeloso e perseguidor da igreja. Lembra, a gente já até falou sobre isso, o apóstolo Paulo, ele não só perseguia a igreja, como ele arrastava os cristãos, ele matava os cristãos, aqueles que criam em Cristo Jesus, antes dele ter um encontro quando ele ainda era Saulo, né? Antes dele ter um encontro verdadeiro com Cristo. E Paulo começa essa carta com muito amor e com muito zelo, dizendo: não confiem nos seus próprios esforços humanos. Vocês são salvos pela fé em Cristo Jesus. Eu teria muito mais motivos para confiar nos meus esforços humanos, porque eu realmente era um judeu muito preparado, e ele era muito conhecedor da lei. Ele pensava que tudo que ele tinha e tudo que ele era, toda a sua posição, o seu título, o seu conhecimento, ele pensava que aquilo era valioso. E aí ele começa a dizer, né, a partir do verso 8, esse versículo tão impactante: mas agora ele considerava todas essas coisas insignificantes por causa de Cristo. Algumas traduções dizem assim, né? Eu tenho algumas traduções aqui da Bíblia, e em algumas traduções diz assim: eu considero tudo isso que eu achava valioso como esterco para poder ganhar a Cristo. Ele recolocou as prioridades na sua vida. Ele tinha como zelo guardar a lei, perseguir os cristãos, se gabar do seu conhecimento, da sua posição, da sua hierarquia, da sua ascendência judaica, e tudo isso ele considerava insignificante quando ele foi confrontado pela vida de Cristo Jesus. Paulo era cheio de conhecimento,
e vazio de Cristo, antes de se encontrar com Cristo Jesus. E quando ele se encontra com Cristo, ele fica cego, lembra? Saulo, ele está no caminho de Damasco, está num cavalo, uma grande luz aparece para ele, e era o próprio Jesus. Ele cai do cavalo e fica cego, para começar a enxergar de uma outra maneira a vida dele. E aí, a partir desse momento, ele começa a ver que nada de antes tinha relevância. Ele só queria agora ser encontrado em Cristo Jesus. Ele agora sabia que não poderia salvar-se por ser suficientemente bom, ou como algumas traduções diz, pela sua própria justiça. Ele se achava muito justo, ele se achava muito perfeito, e ele fala isso nessa carta. Ele se achava muito justo e perfeito porque ele cumpria as regras da lei, ele cumpria os rituais, ele fazia o que era certo, ele fazia tudo o que ele achava que tinha que fazer. Ele não tem como eu não ser um homem perfeito diante de Deus, suficientemente bom, suficientemente justo. Antes, Paulo se achava justo e perfeito, mas agora o seu maior desejo era prosseguir na caminhada para conseguir essa perfeição por meio de Cristo Jesus. Ele fala isso no capítulo 3 de Filipenses, onde a gente está. Ele fala no versículo 12, eu não estou dizendo isso porque eu já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, eu não alcancei ainda, mas eu concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Esse texto mexeu muito comigo e eu trago algumas reflexões para a gente meditar aqui. Conhecer a Cristo, para nós, é um tesouro, como Paulo diz aqui. Não tem valor nenhum, nada. Ele diz, nada fora de Cristo tem valor para mim. Todo o meu conhecimento, que não era pouco, toda a posição, que não era pouca coisa, toda a sua hierarquia, a sua ascendência, que tinham valor para a época, é valor histórico. Tudo aquilo ele considerava lixo, ele considerava esterco, porque estava fora de Cristo Jesus. Conhecer a Cristo Jesus é um tesouro para nós. Conhecê-lo mais e mais em intimidade profunda é um objetivo e um alvo nas nossas vidas. Quanto do nosso dia é dedicado a nos aprofundarmos nesse relacionamento? Nesse mesmo capítulo, no capítulo 18, Paulo diz assim, no versículo 18, Paulo diz assim, pois como eu lhes disse muitas vezes, digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo, estão rumando para a destruição, o Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. A nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas e o seu domínio. A preocupação de Paulo aqui era continuar vivendo ainda. Ele não estava, isso daí não era um tratado de que agora eu conheço a Cristo, eu vou me encostar aqui numa montanha e vou deixar o tempo me corroer até eu encontrar com Cristo. Não, ele sabia que tinha muito trabalho a fazer, que tinha muita coisa a fazer. E Paulo enfrentou muitas coisas, né? Naufrágios, perseguições, prisões, lutas, enfermidade, né? O qual ele chamava de um espinho na carne que ele tinha, uma enfermidade. Ele enfrentou muitas coisas, a vida, ele não estava dando a vida como perdida, mas ele estava dizendo, olha, conhecer a Cristo, me aprofundar nele, é o meu maior objetivo. Mesmo coisas boas que ele iria viver e enfrentar na sua caminhada, nada teria valor fora de Cristo. E muitas vezes a gente quer viver essa vida terrena focado
nos nossos objetivos pessoais. Isso que Paulo chama de apetite. O nosso apetite carnal, a nossa vontade humana, aquilo que eu tenho vontade de fazer. Hoje até a gente brincou aqui que o Ri me ofereceu um negócio para comer e ele falou assim, não, eu já tinha comido, aí ele me ofereceu um bolo que eu tinha feito, e aí ele me ofereceu, e ele falou, você quer? Eu falei, eu quero de novo. Aí ele até brincou, de novo outro? Por quê? Aí eu falei, porque eu quero, porque eu tenho vontade, porque eu vou realizar as minhas vontades. Aí eu ainda retruquei, eu mesma e disse, assinado o diabo, né? Brinquei com ele, porque é assim, a gente faz as coisas que quer, e fora da vontade de Deus, e disse assim, eu faço porque eu quero, eu sou empoderada, eu tenho liberdade, eu posso fazer, eu faço o que toca o meu coração, assinado o diabo. Porque é isso, não, quem vive em Cristo Jesus não faz o que quer. E não é porque Jesus está com um chicote atrás de nós nos proibindo, mas aquele que vive em Cristo Jesus não quer satisfazer o seu apetite, a sua vontade, quer fazer a vontade de Deus. E Paulo está dizendo isso. Então, voltando à minha pergunta, né, para nós aqui, para mim, para você, quanto do nosso dia é dedicado a nos aprofundarmos nesse relacionamento e não saciar o nosso apetite, a nossa vontade? O capítulo 3, né, desse capítulo que nós estamos vendo, o primeiro versículo do capítulo 3, começa com o apóstolo Paulo convocando os filipenses a alegrar-se. Ele fala assim, por fim, meus irmãos, porque ele já vem do capítulo 2, com outras instruções, em outro contexto, ele fala, alegrem-se no Senhor. Eu nunca me canso de dizer-lhes essas coisas para protegê-los. Alegrem-se no Senhor. O que ele está querendo dizer isso? Como diz aquela expressão, primeiramente, as primeiras coisas. Quando ele fala, olha, alegrem-se no Senhor. Coloque Jesus como a sua mais alta expectativa, porque assim você não vai se frustrar por banalidades, por coisas temporais. Eu também me frustro, gente, por coisas temporais. Há momentos que eu estou um pouco revoltadinha, frustrada com coisas banais, mas é falta de colocar primeiramente as primeiras coisas. Tudo em nossa vida, mesmo que for bom, abaixo de Jesus. E todo o nosso esforço e a nossa energia, primeiramente, em conhecer mais e mais a Cristo. Essas duas regras para a nossa vida. Tudo em nossa vida, mesmo que for bom, porque isso não é uma condenação às coisas boas da vida. Então tá bom, então a gente fica sentado, só desfrutando da presença de Deus, que é a melhor coisa das nossas vidas, e não vamos viver mais a nossa vida prática enquanto ainda estamos na Terra. Sim, vamos viver a nossa vida prática enquanto estamos na Terra, mas focados em Cristo Jesus, tendo Jesus como prioridade, e tudo aquilo que for bom e maravilhoso, e as nossas conquistas, e o conhecimento abaixo, mas bem abaixo de Cristo Jesus. E todo o nosso esforço, o nosso primeiro esforço, a nossa primeira energia em conhecer mais a Cristo. E, por fim, essa anotação são anotações minhas, pessoais, para mim, que eu compartilho com você. Tá? É primeiro para mim. Não nos conformemos, não paremos, enquanto o nosso coração não arder mesmo por Jesus. Esse ardor que a gente sente lendo as cartas do apóstolo Paulo. E ele era um homem como nós, como eu e você, um ser humano como eu e você. A gente diz, mas ele tinha muito conhecimento, mas a partir do momento que ele conhece a Cristo Jesus, é o que ele fala, tudo aquilo do qual ele se gabava era esterco e pior que lixo. Em Jesus nós fomos nivelados, todos nós fomos nivelados a partir de Cristo Jesus. Então, não nos conformemos, não paremos, enquanto o nosso coração não tiver essa chama ardente, enquanto nós não sentirmos esse incômodo.
e até começar a considerar tudo que está fora de Cristo insignificante. Por melhor que seja na nossa vida, as coisas boas, as conquistas que você pode desfrutar, que você pode ter, mas tudo isso fora de Cristo precisa ser insignificante. Essa é a palavra do Senhor. E eu queria até voltar e confirmar esse versículo, né? Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Amém. Senhor.